Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 29 de dezembro. O Bovespa apresentou uma estabilidade, menos 0,25%, um candle de indefinição, mas ainda influenciado por sua tendência do gráfico diário, tendência de curto prazo que é de baixa, ou seja, apresentando dificuldade para se configurar um movimento mais claro de subida, inclusive desmontando esse movimento aqui na perda da mínima do pregão passado e aumentando a chance de iniciar dar continuidade ao movimento de baixa a favor da tendência, apontando para os 43.136 pontos, principal suporte proporcionado por este fundo. Para desmontar esta expectativa, o primeiro sinal mais forte seria o fechamento para o G60 para cima dos 43.760, seguido de nova máxima e principalmente rompendo essa máxima aqui desse último topo descendente, que seria basicamente superar a máxima do pregão de hoje, 44.041, o que aumentaria a chance de ter um repique de alta maior no tempo para testar resistências mais acima já mencionadas na última videoanálise. No mini índice cheguei a recomendar uma compra, olhando aqui para o gráfico de 10 minutos, a abertura do pregão aqui, com um candle, não é um candle de alta, mas é uma abertura com bom gap de alta, para cima das resistências, superando dois topos anteriores, e depois recomendei uma compra se superasse essa região que proporcionou ali uma resistência. Então, se conseguisse superar basicamente a região dos 44.550 pontos, seria a chance de uma compra. Demorou para executar, mas ainda assim, depois desse candle de baixo, optei por executar essa entrada, evoluiu um pouco, superou a máxima do pregão anterior, mas na sequência foi perdendo força, e o principal sinal de perda de força para mim e de saída foi ter fechado essa hora de pregão, depois da entrada, abaixo desta hora de pregão, que consegue superar a máxima do pregão anterior, mas respeita essa região de resistência proporcionada até por um gap de baixa no G60. Então, por esse motivo, eu antecipei a saída dessa operação, proporcionando assim uma perda de menos 0,15% e uma redução do capital total de menos 0,12%. Então, buscando trabalhar com stops bem curtos, apesar de ter tido nesse mês de dezembro mais operações negativas, ou seja, a taxa de acerto abaixo de 50%, mas trabalhando sempre com stops mais curtos, devido ao cenário gráfico de maneira geral. Na sequência aqui temos para comentar, apenas para mencionar em relação ao mini índice, que para o próximo pregão fica ainda mais para a ponta vendedora. Teria que voltar de maneira forte aqui para cima dessa região dos 44.400 para avaliar alguma possibilidade de compra aqui no mini índice, pensando em compra de day trade, mas nesse momento ficou mais alinhado para ponta vendedora, visto que conseguiu até perder a mínima do pregão anterior. No dólar, o dia ficou aqui de forma indefinida, um candle de definição, um doji, mas respeitando já um patamar de resistência. Se a gente olhar ali para o gráfico de 60 minutos, está respeitando esse patamar de resistência. Se conseguir superar a máxima de hoje, traz a possibilidade de se planejar compra no dólar, seja para comprar rompimento num pivô de alta do G60, tentando pegar uma movimentação até a faixa ali dos 3.940 pontos. Não significa dizer que vai bater nesse patamar, mas seria o patamar mais relevante em termos de resistência se conseguir superar a máxima do pregão de hoje. Não conseguindo fazer isso, ainda continua mais voltado para a ponta vendedora através de topos descendentes aí no gráfico de 10 ou 15 minutos, pensando mais em day trade. Na sequência, PETR4, a Petro terminou o dia apresentando estabilidade, menos 0,15% em relação ao pregão anterior, fechamento 6,69, abriu com gap de alta, dentro do que eu tinha mencionado de estar dentro do movimento de alta, abriu com gap de alta, mas depois ali da terceira hora de pregão, na abertura do mercado americano, o ativo começou a perder força e veio inclusive a fechar abaixo do gap do dia no G60, 6,70. Então, o ativo que também está em tendência de baixa, em diversos prazos operacionais, segue alinhado mais para baixo. Difícil nesse momento operar na ponta compradora, a não ser que volte a fechar aqui para o G60, na primeira, segunda hora de pregão, já venha para cima dos R$ 6,77 para se planejar compra de fundo ascendente no gráfico de 10 ou 15 minutos, pensando mais em day trade. Na Vale 5, dia também apresentando um candle de indefinição, mas esse aqui com um sinal um pouco melhor no sentido de ter respeitado uma zona de suporte, em termos de fechamento, um gap aqui na faixa dos 10,07 até o suporte dos R$10 número redondo. A ação bateu nesse patamar e conseguiu se sustentar acima. Se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, fica mais alinhada para buscar a operação de compra de day trade. Ficarei mais para day trade por quê? Porque está
totalmente indefinida ali no gráfico intraday. Então, é uma operação buscando operações mais curtas. Não dá para você buscar a operação a favor de tendência, porque não tem tendência de alta apoiando esse papel em nenhum tempo gráfico. Então, seria mais operação curta mesmo em cima da Vale 5, caso consiga romper a máxima de hoje, 10,20. Se voltar a trabalhar abaixo dos R$10, buscar a venda de topo descendente pelo gráfico de 10 ou 15 minutos, também pensando em day trade. Na sequência, BBDC4. BBDC4 terminou o dia apresentando aqui alta de 0,51%, um movimento fraco de subida em relação a essa queda. É um ativo que está em tendência de baixa de curto prazo. Nesse momento, para reverter essa tendência, teria que romper os 20,86. Logo, fica mais alinhado para vender se perder a mínima do pregão de hoje, fazer uma venda de swing trades, perder R$19,54. No entanto, está naquele ponto que, se também não conseguir perder a mínima do pregão de hoje e superar a máxima, esta máxima aqui, aumentará a chance de caminhar não só para os R$20, mas também para o fechamento desse gap na casa aqui dos R$20,31, por volta de R$20,31 a R$20,43. Então ficaria atento para buscar uma compra rápida contra a tendência se conseguir superar os R$19,80. Mas a operação mais alinhada nesse momento seria para a ponta vendedora. Lame 4. Lame 4 no pregão de hoje apresentou forte alta, 4,53%, segundo pregão consecutivo de forte alta, rompendo sua máxima histórica, tendo a semana bem representativa, uma semana curta, mas bem representativa para esse papel. O fato principal é que essa região que foi superada, uma região na faixa dos R$19,20 a R$19, tende a funcionar agora como suporte e um possível ponto para se buscar compra nesse papel. Para quem gosta de operar rompimento com candle de força, essa seria uma alternativa de buscar compra aqui com stop abaixo dessa mínima. A minha preferência é mais por estratégia de correção. CSNA3, ativo que a gente recomendou uma compra, não foi executada, não executei essa entrada. Compra se superasse a região dos R$4,20. Aí eu já comentei isso mais para trás em outras videoanálises, em outras recomendações. Quando demora muito para executar, eu estabeleço um critério a mais, mas sempre mencionando se uma operação é executada ou não lá, seja via Telegram, seja também lá na minha página no Google+, que o link está disponível aqui embaixo, na descrição abaixo desse vídeo, você pode encontrar dentro do YouTube. Então o ativo, eu recomendei compra quando esse ativo estava nesse candle. Então demorou mais 1, 2 horas de pregão. A partir desse momento o critério já muda para executar essa entrada. Aí eu jogo no gráfico de 1 minuto, a entrada, se observar a entrada, quando superou os 4,27, tinha que superar os 4,27, a entrada em 4,28, no gráfico de 1 minuto só foi uma oscilação, não conseguiu nem fechar no gráfico de 1 minuto acima, ou seja, basicamente um negócio, ou poucos negócios acima desse patamar. Então não executei essa entrada. Outro ativo que fez algo semelhante, que eu recomendei compra hoje, CCRO3. CCRO3, olhando aqui para o gráfico diário, recomendei compra se ela superasse os R$13,20. Eu confundi, botei 4,20, comentei aqui na análise 4,20 para CSNA3, mas foi superando 4,27, porque 13,20 é da CCRO3, esses 20 centavos. Só que observe também, a recomendação foi feita nesta hora de pregão, para que o ativo conseguisse confirmar, principalmente nesta ou na outra hora de pregão, já o rompimento dessa máxima. Só que enrola, não trava aqui nesse último candle e ainda vai lá, olhando o gráfico de 1 minuto novamente, no gráfico de 1 minuto desse ativo, se olharmos aqui, olhando lá os 13,20, é esse patamar aqui, só houve ali um mínimo negócio acima desse patamar, acima dos 13,20, sem conseguir se sustentar acima dessa região. Logo, não executei a entrada, fiquei acompanhando ainda o desenrolar da operação para uma possível execução, mas não gerou entrada novamente, não conseguiu voltar de forma consistente para cima dos R$13,20. Tanto o CSNA3 como o CCRO3 e também CTIP3, que cheguei a recomendar no pregão de hoje, foram cancelados. CTIP3 não chegou a bater no ponto de entrada, que era a superação dos R$38. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Lembre-se de dar um like na videoanálise e até a nossa próxima videoanálise.